o Juventude, né, nessa derrota pelo placar de 2-1. Resultado complicado para a equipe esmeraldina, que estava com um atleta a mais e aí não conseguiu, isso mesmo, não conseguiu nem empatar. O Juventude está com um jogador a mais desde o começo do jogo da segunda etapa. Vocês terem uma noção, né, da situação. Então daqui a pouco vamos acompanhar a coletiva de Roger Machado para ver o que ele explica desta situação. Juventude que com este empate na Série A ocupa o 11º lugar com 11 pontos. O seu adversário é forte, claro, o Bragantino está em nono com 13 pontos. O Juventude que perdeu pontos, já contra o Vitória, aquele empate não foi bom. Agora contra o Bragantino poderia vencer e perdeu. A equipe esmeraldina jogou com Gabriel Vasconcelos, João Lucas, Danilo Bosa, Rodrigo San, Alan Ruschel, Kaique, Oyama, depois Peixoto e Mandaca, depois Gabriel Talhari retornando à equipe. Lucas Barbosa, depois Rildo, Marcelinho, depois entrou Juan e Gilberto, em seguida Eric Farias, o técnico Roger Machado. O gol da Massa Bruta marcado por Elinho no primeiro minuto do jogo. Mandaca aos 24 minutos empatou e o Elinho novamente fez o dele aí no segundo tempo aos 37. Jadson, da equipe do Bragantino, foi expulso e o técnico Pedro Caixinha também. Amarelos para o Bragantino: Lucas Cunha, Cleiton, Pedro Caixinha, Luan Cândido e Lactana. Para a equipe esmeraldina: Mandaca, Danilo Bosa e Rodrigo San. Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida Andrada, da Bahia. Também os baianos, auxiliados por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Daniela Coutinho Pinto. O VAR: Diego Pombo Lopes, FIFA. E o auxiliar: Silbert Faria Siskin. Juventude, que na próxima rodada enfrenta o Vasco às 8 horas no estádio Alfredo Jaconi, claro, com a nossa cobertura. Vamos fazer o seguinte, vamos agora ouvir um pouco da entrevista coletiva de Roger Machado. Vamos então conferir a atividade para o Juventude ter conseguido um placar melhor. Eu acho que o resumo dos 90 minutos ou dos 100 minutos foi justamente a nossa falta de competência nas oportunidades que nós criamos e um relaxamento perto do final do jogo, né, que proporcionou ao adversário, né, a sua oportunidade da virada. Tivemos muito mais próximo da virada do que da adversidade do 2-1 que acabou o jogo. Produzimos muito, tomamos o gol no início, logo no começo da partida, conseguimos, com um jogador a mais, nos impor, ter muita variação de jogada, criar muitas oportunidades, mas hoje foi o dia do não. A bola não entrou, mas nos faltou ali a competência de empurrar a bola para o gol, ter um pouco mais de paciência, dar um toque mais na bola para ajeitar melhor o corpo, escolher uma tomada de decisão mais assertiva, que nos custou, no mínimo, um ponto. Mas eu penso que nós estamos deixando 3 pontos fora numa partida que nós poderíamos ter saído com uma vitória tranquilamente. Boa noite, Roger, Mário do Correio de Atibaia. Queria que você falasse sobre esses 90 minutos, principalmente sobre as dificuldades desse confronto contra o Bragantino. A gente sabe que é muito difícil sair com a vitória aqui em Bragança Paulista. Queria que você falasse sobre esse tema também. Não diante das circunstâncias que a partida se mostrou, né? Ainda mais com um jogador a mais, 80% do jogo. Penso que nós tivemos o controle, obviamente com um jogador a mais, você consegue ter um pouco mais de controle da bola, criamos muito,
É muito difícil jogar aqui, por isso a frustração de ter deixado os 3 pontos nesse momento em função das circunstâncias do jogo. Né? A gente sabia que ia ser uma partida dura, né? Como ela se mostrou no início, as profundidades, o jogo direto do Bragantino, né? As buscas de profundidade, que são jogadores velozes, a intensidade para marcar, mesmo com um homem a menos, se entregou dentro do seu estilo, né? O Juventude, a sua maneira, a sua forma de jogar. Penso que a gente produziu, como eu falei na primeira resposta, o suficiente para vencer, mas o futebol ele não é justo. Ele é justo com quem coloca a bola no gol. E a justiça prevaleceu com quem teve menos oportunidade e foi mais eficiente. Roger, boa noite. Eberson, Rádio 102 FM. Em primeiro lugar, nossa solidariedade ao povo gaúcho. A gente vai se aproximar já. Estamos indo para a 10ª rodada de 1/3 desse campeonato brasileiro. Até aqui, qual a tua avaliação em relação ao trabalho do Juventude, com todos os problemas que o Rio Grande do Sul passou, e o quanto vocês podem evoluir ainda nessa sequência de jogos, agora o próximo jogo contra o Vasco? Eu penso que tem sido um bom campeonato até aqui, com exceções de alguns jogos que nós ou entramos pouco concentrados ou tivemos infortúnios no começo dos jogos, como foi o jogo do Botafogo, que acabou ocasionando uma goleada, né, a nossa goleada no campeonato, né, as oportunidades muitas criadas, né, que o modelo traz para que os atletas consigam estar frente ao goleiro para finalizar. Né, penso que é um bom campeonato, penso que nós poderíamos estar melhor se tivesse melhor sorte, né, como eu disse, melhor afetividade, né, tivesse tido a competência nesses jogos decisivos, apertados, né, conseguir colocar-se na frente do placar. Depois o jogo a gente sabe que muda um pouco de característica em função do adversário que sai mais, como é o caso do Bragantino, que sempre joga para frente dentro dos seus domínios. Né, então eu penso que a gente precisa ajustar, né, a questão dessa capacidade de finalização, da efetividade, para ter melhor sorte na competição, né, poder disputar algo maior. Né, porque no final das contas, né, é um campeonato muito parelho, muito duro de jogar, vai enfrentar muitos jogos difíceis e você precisa... a gente não precisava de 9 oportunidades, a gente criou muito, a gente precisava de 2, de 3, efetividade. Bom, Roger, e o Ju, né, teve dificuldades em relação, desfalques, né? No meio de campo, principalmente, o Jadson, o Nenê, colocou 3 volantes e foi um time ofensivo que criou. Como é que foi planejar, trabalhar esse time, né, com o Mandaca jogando uma função quase parecida do Nenê? A gente tem trabalhado com o Mandaca ali. Ele é um jogador que, embora seja um médio, né, talvez um 8, né, mais próximo de um 10 de força e de arrasto, e que consegue ter presença diária, ter bom cabeceio, ter bom controle, né, pressionado pela bola, e arranja soluções com passes bons para os seus colegas. Né? Então não houve muita dúvida quando a gente decidiu preservar o Nenê em função da sequência que ele teve, de atuações com intensidade, que a gente vai ter pela frente. Né? Zoyama substituindo o Jadson, é um jogador que talvez tenha as melhores características para fazer essa função de subir a linha e pressionar junto dos meus 2 pontas, do meu meio, meu centroavante. Né? Eu não costumo me queixar das ausências, né? Eu acho que aqueles que entraram em campo cumpriram bem as suas funções. Né? O que não foi acometido não foi a estrutura, não foi o modelo, né? Foi a falta de efetividade, né? E um descuido nos 2 gols, né? Que em times grandes, disputando posições lá embaixo, lá em cima na tabela, você não deve ter. Poder pode, né? Infelizmente, né? Porque a gente trabalha para que os erros não aconteçam, mas eles acabam acontecendo. Não deveriam acontecer no dia de hoje, porque certamente, se as coisas saem 10%, 20% diferente na questão da eficiência, certamente o resultado seria outro, mas faz parte, paciência. Vamos virar a página, né, e buscar juntar esses caquinhos, né, que todo mundo sai frustrado, né, de um jogo como esse. Né, se a gente tivesse jogado mal, tivesse tido poucas oportunidades, tivesse sido sufocado por um adversário, talvez nós estivéssemos convencidos de que não fizemos um bom jogo, mas não foi o cenário que aconteceu hoje. Um trecho, né, da coletiva do técnico de Juventude, Roger Machado, falando sobre essa derrota do time esmeraldino na noite desse sábado para a equipe do Bragantino em Bragança Paulista. Juventude que estava com um atleta a mais desde os 12 minutos da etapa inicial.